Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. Nós vamos dar continuidade nesse nosso vídeo de hoje à AIJ. Nós estamos estudando a audiência de instrução e julgamento prevista nos artigos 358 a 368 do CPC. Nós já tratamos aqui de alguns tópicos a respeito da AIJ, como a sua previsão, quais são as hipóteses em que se designa a AIJ, suas características da publicidade, da unicidade, da continuidade. Vimos as hipóteses excepcionais dessas características, especialmente as hipóteses de interrupção e de adiamento da AIJ. E eu quero hoje tratar um subitem dentro da AIJ. Quero hoje ver com os senhores o procedimento da AIJ. Né? A AIJ é um ato complexo no qual diversos atos são praticados e eu vou tratar com os senhores sobre 5 tópicos, ok? Não todos no vídeo de hoje, nós vamos fracionar o procedimento. Eu vou ver com os senhores o chamado pregão, a nova tentativa de autocomposição, a produção das provas orais, as alegações finais e a sentença. A previsão da prolação da sentença na AIJ, como o nome indica, é a audiência de instrução e julgamento. Então há uma previsão de prolação da sentença na própria audiência, mas esse é o 5º tópico dentro do procedimento. Vamos começar pelo início, como não poderia deixar de ser. Vamos falar do pregão. O pregão, meus amigos, está previsto no artigo 358 do CPC. Vejam o que ele prevê ali, ó. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Vejam, o que nós temos que falar sobre esse início, esse momento inicial da AIJ? Não há maiores formalidades para o início da AIJ, ok? Esse pregão, ele consiste numa comunicação oral de forma clara e inequívoca, em alto, em volume razoável a que todos possam ouvir. Em geral, há um sistema de som nos fóruns instalados, nos principais fóruns, para que as partes que estão no corredor, muitas das vezes o corredor é extenso e as partes ficam sentadas ou esperando a audiência em um momento até distante da sala de audiência. Então há um sistema de captação de som, de modo que ativa ali, tipo no aeroporto, né? Ativa-se ali um barulhinho inicial para chamar a atenção, e o pregão se apregoa os sujeitos que vão participar da audiência. Não havendo esse sistema integrado de som, o juiz vai pedir então que o escrivão, que o oficial de justiça, que algum serventuário se dirija à porta da sala de audiência e faça às vezes de porteiro. Vai ali no gogó, vai gritar e vai dar ali conhecimento de que vai começar a audiência do processo X, no qual participam os sujeitos X, Y e Z. Então a ideia aqui é dar justamente ciência de que a audiência, o ato processual AIJ, no processo em específico, vai ter seu início, de modo que as partes e seus patronos são então convidados a ingressar na sala de audiência e então tomar o seu lugar. A ausência de pregão, naturalmente, gera um vício, né? O 358 está determinando que haja o pregão, né? No dia e na hora que foi designado, o juiz vai declarar aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes. Percebam que, pela redação do código, o juiz inicia a audiência antes das partes estarem presentes, né? O juiz vai declarar aberta a audiência e depois vai apregoar. Na prática, ao contrário que se dá, né? Primeiro se apregou, o juiz não vai iniciar um ato que nem sabe se vai ser realizado. Imagine que não compareçam as partes até de modo justificado, vai saber. Nós vimos que é uma hipótese de adiamento. Então, ali a previsão da lei, ela parece até ser um pouco contraproducente, né? Pela previsão legal, olha, o juiz declara aberta a AIJ e depois manda apregoar as partes, seus advogados. Ao contrário, que na prática se dá.
Primeiro há o pregão, que é essa comunicação oral da realização do início da audiência. Comparecendo todos, o juiz declara aberta e dá início à audiência. Então tem que ter o pregão. Não havendo pregão, é claro que nós temos um vício. Agora, nós temos, claro, duas hipóteses, duas consequências, né? Duas consequências possíveis diante dessa ausência. Imagina que não tenha ocorrido o pregão, até por uma absoluta desnecessidade. As partes e os advogados estão assistindo à audiência anterior. Como nós vimos, a audiência é pública, qualquer um pode assistir. E muitas das vezes é até comum que o advogado fique ali na sala de audiência já ouvindo. Ele já sabe que ele é a próxima. Acabou a audiência anterior, as partes saíram, eles tomaram lugar ali. O advogado falou, nós somos o próximo, excelência, já sentou no lugar. E o advogado da outra parte também, eu já estou aqui também, sentou. Não teve pregão, não se declarou, não se apregoaram as partes. Por quê? Porque não foi necessário. Nesse caso, haverá algum vício relevante para o processo? Claro que não, esse vício já nem existe mais, porque esse vício foi sanado, né? Então, caso a parte entre a audiência, entre a sala de audiência e participe da audiência, não haverá de se cogitar da consumação ou da proliferação, da continuação de um vício processual. O pregão se destina a dar ciência às partes do início da audiência para que se possibilite, portanto, que elas participem da audiência. Em não havendo pregão, em tese, nós temos um vício, uma irregularidade. Mas se não houve pregão e mesmo assim as partes compareceram, está tudo sanado, não tem vício nenhum. O problema é quando não há o pregão e a parte não participa. Aí nós temos um vício insanável, um vício que vai acarretar uma nulidade processual. Quer dizer, a parte que estava no fórum, ela não participou da audiência porque ela não teve ciência que se deu o início da audiência. E por que ela não teve ciência? Porque o pregão que a lei determinou que ocorresse não ocorreu. Aí, claro, vai incumbir a parte demonstrar a ocorrência, compete à parte demonstrar a ocorrência desse vício e ela conseguindo comprovar, a hipótese é realmente de nulidade no processo. Agora, é claro que nós podemos aqui cogitar de uma parte que não compareceu à audiência, ela não estava no fórum, ela não participaria mesmo da audiência, ela pretender colocar ali um vício de ausência de pregão. É claro que eventual ausência do pregão, nos casos em que a parte está ausente, isso não gera também um vício processual, porque a ausência da parte não foi acarretada, não foi impactada pela ausência de pregão. Quer dizer, dito de uma outra forma, mesmo que tenha ocorrido, que tivesse ocorrido naquele caso o pregão, a parte não compareceria mesmo. De todo modo, como nós vimos, isso é uma questão probatória e compete à parte provar. Então esse é o primeiro tópico que eu queria ver com os senhores no procedimento da AIJ, que é o pregão. O artigo 359, que é o artigo logo subsequente, vai prever o seguinte, olha, instalada a audiência, estamos falando da AIJ, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos consensual de solução de conflitos, como mediação e a arbitragem. Então, vejam, algumas coisas para falar aqui, algumas curiosidades. Algumas considerações, uma curiosidade. Vejam, o dispositivo determina que o primeiro ato a ser praticado na AIJ, depois de apregoado, né, o pregão é anterior, como nós vimos, né? Iniciado mesmo a audiência, as partes estão presentes, vai realizar a audiência. Qual é o primeiro? Como é que começa? Começa pela nova tentativa de autocomposição. Mesmo que não tenha ocorrido a autocomposição anterior, em cima das hipóteses de não realização da audiência de conciliação e mediação, lá do artigo 334, parágrafo 4º, não foi realizado. Então vai ser a primeira tentativa de autocomposição. Não, mas o caso é que teve a audiência anterior e não houve, foi infrutífero a obtenção, no todo ou em parte, foi infrutífero a obtenção da autocomposição, tanto que nós estamos aqui no ato processual posterior, que é a AIJ. E aí, o que o juiz deve fazer? Deve tentar de novo. Então aqui nós estamos situados no contexto da consensualidade, processo civil da consensualidade. Eu cito aqui para os senhores o artigo 3º, parágrafos 2º e 3º, e mais precisamente ainda o artigo
139 do CPC, no seu inciso 5º, 139 prevê, olha lá, ó, que o juiz dirige o processo conforme prevê esse código, incumbindo-lhe. Então, é uma incumbência do juiz, senhores, incumbência do juiz. Inciso 5º, promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores ou mediadores judiciais. Aqui a hipótese não é de se utilizar de conciliadores e mediadores, porque quem vai presidir o ato é ele, a IJ. Nós vimos que lá na audiência de conciliação e mediação, a lógica é outra, né? O parágrafo 1º prevê que, sendo possível, havendo lá o SEJUS, que o Centro Integrado de Conciliação e Mediação, é para o juiz não participar. A audiência prévia de conciliação e mediação. Aqui na AIJ é o juiz quem vai realizar o ato. Então é para ele tentar a autocomposição. Mesmo que tenha sido infrutífera a tentativa anterior, até mesmo porque não foi tentada por ele, e como o processo evoluiu, pode ser que a posição das partes tenha mudado, porque já veio provas e a parte percebeu que ela tem mais direito ainda, ou tem menos direito do que ela supunha ter. Pode ser frutífera aqui uma tentativa, a parte pode ficar tentada, pode ter a tentação aqui de realizar a autocomposição. Então, independentemente de ter se tentado ou não anteriormente qualquer tipo de técnica autocompositiva, o juiz deve tentar novamente por conta dessas características do processo civil da consensualidade. Mais uma vez eu lhes digo, artigo 3º, parágrafo 2º e 3º, artigo 139, inciso 5º do CPC que eu acabei de lhe mostrar. Como eu lhes disse, tem uma curiosidade que vai nos conduzir aqui ao final desse nosso vídeo de hoje. Percebam que o artigo 359, ele prevê lá, ó, que o juiz vai tentar conciliar as partes, independentemente do emprego anterior, dos métodos de solução consensual de conflitos. Aí ele traz como exemplo mediação e arbitragem. Ele colocou aqui a arbitragem como um exemplo de técnica de autocomposição. Quando, na verdade, a arbitragem, que é regida pela Lei 9.307 de 96, a arbitragem é um modelo de justiça adjudicada, né? O árbitro ele pode tentar buscar autocomposição, assim como o juiz de direito também pode. Mas o árbitro ele tem poder de decisão. Então o árbitro ele tem o poder decisório. Parece aqui que o legislador ele acabou confundindo. A mediação deveria ser mediação e conciliação. Ele falou mediação e arbitragem. Claro que não há uma inconstitucionalidade, não há um vício, não há propriamente um erro. Como eu lhes disse, o árbitro pode buscar também a tentativa de autocomposição. Só que me parece que o sistema, no estágio avançado que nós estamos aqui na AIJ, perante um juiz de direito, parece que nesse momento tentar a técnica arbitral, ela me parece meio contraproducente. O artigo 26 da lei do JEC, né, da lei 9.099 de 95, ele já tinha previsto lá em 95, o legislador, que não sendo obtida a conciliação na audiência específica, lá no processo dos juizados, uma das possibilidades seria a instauração de um juízo arbitral no juizado. E qual foi a consequência? Que não deu certo. Porque há realmente uma incompatibilidade lógica entre os modelos. Então me parece aqui que muito mais do que uma tentativa de implementar um juízo arbitral incidental, houve mesmo aqui um deslize, ele queria dizer conciliador, acabou dizendo arbitragem. Tá? Bom, então essas as considerações que eu queria fazer com os senhores. Nesse momento introdutório aqui sobre os atos, a sequência da AIJ. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade ao procedimento da AIJ, tratando especificamente da produção das provas orais em si, né? Então nós vamos falar dos esclarecimentos do perito, vamos falar do depoimento pessoal e vamos falar da prova testemunhal no que nos interessa aqui relacionado à AIJ. Ok? Então, senhores, é isso. Vamos ficando por aqui. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.